Você gostaria de ter mais liberdade financeira ou, de repente, de se aposentar mais cedo? Hoje eu quero falar contigo sobre o movimento FIRE e te mostrar os diferentes tipos de estratégia FIRE. Talvez você queira morar na praia ou ficar sem fazer nada o dia todo, não é? Ou talvez queira trabalhar por conta própria ou mesmo trabalhar apenas com o que você gosta. Qualquer que seja o seu objetivo, a ideia de independência financeira é muito interessante. Se você gostou da ideia, fica aqui comigo no vídeo hoje que a gente vai dar uma olhada em mais detalhes sobre o movimento FIRE e nos tipos de FIRE. Então, vamos embora pro vídeo? Meu nome é Fernando Cunha, sou especialista em investimentos. E será que o movimento FIRE é para você? A resposta é sim. O movimento FIRE é para você independente da sua idade ou do seu status social. O FIRE, ele marca um momento onde os seus fluxos de renda passiva geram recursos suficientes para cobrir todas as suas despesas. Significa que você vai ter dinheiro suficiente para pagar todas as suas contas. E isso é possível mesmo para uma família de classe média, por exemplo. Mas não se sinta intimidado, beleza? Parece que o plano é muito complexo, mas a gente vai ver que não é bem assim. Vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Você vai economizar boa parte do que ganha e colocar em um veículo de investimento que gera renda passiva, para que um dia você chegue a um ponto onde os seus rendimentos superam suas despesas. E é nesse momento que você já pode se considerar FIRE. Mas o objetivo final é ter liberdade de fazer escolhas, sem se preocupar com responsabilidades financeiras, sem se preocupar em aceitar um emprego que você não gosta, ou um trabalho que pague menos, ou então seguir um caminho para fazer aquilo que você realmente acredita, que você vê propósito, e aquilo que você ama sem se preocupar com as contas. E não se trata de sair da vida que você odeia, que você não gosta, mas de construir a vida que você quer, o estilo de vida que te faz bem e fazer as escolhas que para você faz sentido. E quais são os tipos de FIRE? Aqui a gente vai ver alguns dos principais tipos de estratégia do movimento FIRE e o primeiro deles que a gente vai dar uma olhada é o Lean FIRE, né? O que quer dizer isso? Na tradução livre significa algo como magro, né? É alguém que já tem renda passiva suficiente para cobrir as necessidades básicas como alimentação, transporte e aluguel, mas ainda assim vai ficar apertado você viver em cidades grandes e tende a buscar um estilo de vida mais minimalista, mais frugal, com um estilo de vida mais enxuto e simples. A ideia é reduzir as despesas. E no Brasil, a maioria dos FIRE que seguem essa estratégia, eles tendem a procurar cidades menores para buscar um custo de vida mais baixo. Ou então você vai buscar até mesmo outros países onde o dinheiro possa ter mais poder de compra. As pessoas que seguem o Lean FIRE geralmente precisam complementar a sua aposentadoria com fontes de renda extra ativas. Essas fontes de renda extra, elas podem ser uma consultoria, um trabalho, meio período, sei lá, vendas de coisas online, né, blogs. Você vai fazer um freelance. Então o Lean FIRE é extremamente oposto ao Fat FIRE, que é quando você pode realmente viver na aposentadoria porque você tem renda suficiente para cobrir um estilo de vida mais elevado. O que leva a gente ao próximo tipo, que é o Fat FIRE. E o Fat FIRE refere-se a alguém que tem um padrão de vida já mais alto, que é capaz de economizar mais do que a média das pessoas, né? Possivelmente devido à sua renda mais alta ou ao fato de ter economizado por mais tempo. Você não precisa necessariamente trabalhar meio período ou fazer qualquer outra coisa para complementar a sua vida. Além disso, se você for um Fat FIRE, você vai poder morar em algumas das maiores cidades do mundo e não se preocupar com os custos. E a gente tem um outro tipo, né, que é o Barista FIRE, que é quando você pretende se aposentar cedo com dinheiro suficientemente investido para custear parte das suas despesas anuais, mas não todas, tá? Por exemplo, você mudaria para um emprego de meio período para cobrir as despesas adicionais. O Barista FIRE ele recebeu esse nome porque o Starbucks ele oferece assistência médica para os seus funcionários que trabalham em meio período. Então imagina assim, você está perseguindo um FIRE tradicional e tem despesas anuais de 40 mil por ano. Então você teria que economizar R$1 milhão. No entanto, o Barista FIRE ele não teria que esperar até atingir esse 1 milhão. Ele poderia, por exemplo, economizar 250 mil, o que lhe daria ali 10 mil por ano, com uma base na regra dos 4%. E em seguida encontrar um outro emprego de meio período que pague 30 mil por ano para cobrir as despesas restantes e que lhe dá um seguro de saúde, pelo menos.
Idealmente, esse trabalho de meio período seria algo que você gosta de fazer, o que você levaria um estilo de vida muito mais tranquilo. Ou uma opção onde você trabalha menos e tem mais tempo para a família, para os amigos. Essa é a ideia principal do Barista FIRE. E por último, a gente tem o que a gente chama de Cost FIRE. Significa que você tem o suficiente na carteira de aposentadoria que sem mais contribuições, esse recurso vai crescer o suficientemente para cobrir a sua aposentadoria tradicional lá na frente. Com o Cost FIRE, você precisa ganhar o suficiente para cobrir somente as suas despesas atuais. Quem está dentro dessa estratégia é uma pessoa que está no caminho da independência financeira, mas ainda precisa de um emprego tradicional. O trabalho ele tende a ser um trabalho de baixo estresse. Uma pessoa de 30 anos ela pode ser considerada Cost FIRE se tiver 200 mil investidos e que tenha uma taxa de crescimento anual composta de 8% por 30 anos. Aí você não teria que contribuir mais nada para essa carteira de investimentos para atingir uma carteira de 2 milhões quando você tiver lá seus 60 anos. E obviamente que nisso há um risco, né, que é o de que essa carteira não cresça nessa taxa anual de crescimento composta de 8% em 30 anos. E não tem como garantir realmente esses retornos, mas a gente pode fazer alguns cálculos de taxa de retorno, taxa de crescimento e inflação histórica, que é possível ter mais segurança com essa estratégia. O Cost FIRE é um tipo intermediário, menos agressivo, eu diria, e é evidente que economizar metade do que você ganha não é tão simples, né? E exige realmente uma mudança de hábitos de consumo, de estilo de vida. Então, para você que quer ter uma taxa de poupança não tão elevada por vários anos, pode utilizar esse tipo de estratégia. E atingindo o valor alvo do Cost FIRE, no final de X anos, você terá os recursos necessários para se aposentar. A partir do momento que você juntou o valor alvo, você vai só monitorando de tempos em tempos para ver se o seu planejamento está ok. E uma vez que o patrimônio alvo foi atingido, o Cost FIRE não pede mais economias e nem mais aportes ali dentro dessa estratégia. Você pode gastar o seu salário como você bem entender. E aqui eu trouxe uma calculadora de exemplo para a gente colocar ali para saber quanto é esse alvo que a gente precisa buscar, né? E chegando nesse alvo, a gente vai deixar esses recursos ali aplicados e investidos. Digamos que você tem aqui 30 anos e vai se aposentar com 60 anos de idade. Você vai ter um gasto anual na aposentadoria de, digamos, 60 mil dólares, né? Aqui você tem um valor que você vai colocar, que é o valor que você tem investido. Tá? Digamos que você tenha lá 300 mil investidos, tá? E você vai contribuir aqui 3 mil reais, né? Ou dólares, né? Nesse caso aqui, por mês. Aqui você vai estimar uma taxa de crescimento desse patrimônio, vamos colocar aqui 8%, só para a gente fazer uma simulação, e uma inflação, vamos colocar aqui inflação de 6%, e também uma taxa de retirada de 4%. Qual que é o resultado disso? A gente vai ter hoje, qual que é o nosso valor-alvo para a gente aplicar o Cost FIRE? Seria 828 mil. Esse é o valor que a gente teria que ter hoje para deixar ele aplicado e rendendo ao longo do tempo para que ele lá no final chegue naquele valor que a gente colocou, que a gente estabeleceu aqui, que é de 60 mil ao ano, né, para a gente usar lá na aposentadoria. Com essa estratégia a gente vai levar 18 anos para chegar nesse Cost FIRE, né, e a gente consegue ver isso aqui no gráfico, onde essa linha azul aqui, ela chega no final, ela se cruza com a verde aqui bem nesse momento, né? Então aqui você vai ver que vai chegar no objetivo e a partir desse momento você vai deixar aquele valor aplicado e não vai necessariamente precisar mais ficar colocando recursos para sua aposentadoria, né? Vai deixar aquele recurso lá aplicado e vai monitorar, né, dentro dos parâmetros de inflação e de retorno de investimento, né, você vai monitorar para ver se esse patrimônio é o suficiente. Digamos que você vá e digamos que você dobre aqui o valor de investimento mensal, você vai chegar em 8 anos nessa meta, e aqui você vê que a partir dos 38 anos, né, você já vai ter o recurso suficiente para deixar aquele valor alvo ali aplicado, né, e já vai ser considerado um FIRE, um Cost FIRE nesse caso aqui. E qual tipo de FIRE, de estratégia FIRE faz mais sentido para você? Seja lá qual for delas, realmente todas elas exigem, né, um planejamento sempre, né, e também uma estratégia bem alinhada.
E vou trazer aqui mais vídeos colocando essas estratégias em mais detalhes, cada uma delas. Me diz aqui nos comentários qual delas que você achou mais interessante para que eu traga aqui primeiro para o canal. E dentro desse raciocínio do movimento FIRE, eu desenvolvi o meu treinamento, tá? Que é um treinamento para a gente aplicar o FIRE, o Buy and Hold, estratégias de gestão de carteira de investimentos. Se você quiser ter o meu apoio dentro dessa jornada, né? Vai ser um prazer ter você dentro da comunidade Valorize, e o primeiro link aqui da descrição você vai encontrar mais detalhes. E não se esquece de deixar o like aqui, que é muito importante para que eu traga mais conteúdos como esse, beleza? E também mais sobre o movimento FIRE. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Bom, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!